a benfeitora que dá nome à instituição, né? Meimei. Lembrando dela com muito carinho, com muita gratidão, esse espírito tão benevolente, tão esclarecido, que conviveu conosco no século passado. A palavra Meimei é uma palavra, é um apelido, na verdade, na nossa língua portuguesa. É o nome que carinhosamente o seu marido, Arnaldo Rocha, a chamava. É uma palavra chinesa chamada Meimei, que significa amor puro, ou puro amor. Mas, quer dizer, é um pseudônimo. O nome dela mesma era Irma de Castro Rocha. Ela nasceu numa pequena cidadezinha do interior, chamada Mateus Leme, uma cidade muito pequena mesmo, que era distrito de uma cidade maior, que também não é tão grande, mas é uma cidade maior, chamada Pará de Minas. Uma cidade que hoje, onde pessoas que vão aprender a ser aviadores, fazem treinamento lá, nessa cidade, em Minas Gerais. E ela nasceu no dia 22 de outubro de 1922. Quer dizer, ela nasceu depois que tinha terminado a Primeira Guerra Mundial. E ela, depois, ela viveu uma existência muito curta, de 24 anos. Possivelmente, ela estava tendo uma reencarnação completista, ela estava completando um período de reencarnações em que ela precisava deixar para trás alguns acontecimentos em que ela pudesse, a partir daí, ela reiniciar uma outra programação reencarnatória em outras bases. Mas a Meimei, ela desencarnou tão jovem devido a uma doença crônica que ela tinha nos rins, uma nefrite. Então, os néfrons dela, né, estavam lesados, foi uma infecção crônica, demorou e ela terminou vindo a desencarnar nisso. Mas ela era de pessoa de uma família pobre, de família humilde, mas ela conseguiu fazer o primeiro e o segundo grau como professora normalista, que chamava. E ela, quando ela estava numa certa idade, logo depois que ela ficou muito doente, pelos 16, 17, 18 anos, ela ficou muito doente. Depois ela sarou, teve uma melhora. Então, ela e a irmã dela e a família dela foram morar em Belo Horizonte, mas ela foi com a irmã para Belo Horizonte para trabalhar, arranjar um emprego, porque, como eu falei, ela vinha de família de parcos, de poucos recursos materiais. Então, em Belo Horizonte, ela começou a dar aula numa escola paroquial, porque a Meimei era católica, ela tinha uma formação católica, ela não conheceu naquela encarnação o espiritismo. E aí ela, trabalhando, vivendo com a irmã dela, a Laide, ela conheceu o Arnaldo Rocha, né? Que o Arnaldo Rocha ele desencarnou em 2012. 2012. E ele nasceu no mesmo ano que a Meimei, em 1922. Eu conheci o Arnaldo Rocha, gostava muito dele, eu tenho a impressão que ele gostava de mim também. A gente chamava ele de Arnaldinho, ou Naldinho, era o apelido que a gente fazia dele. Foi um grande amigo do Chico Xavier. E ele escreveu alguns livros, né? Ele não escreveu propriamente, ele citou as mensagens e amigos nossos espíritas escreveram, como um livro
Chico Xavier, O Mandato de Amor. Então, ela casou com o Arnaldinho lá em Belo Horizonte, conheceu ele, os dois eram da mesma idade, aos 20 anos de idade, ela e ele, que ambos nasceram em 1922. Ela tinha 20 anos, ele também, casaram, mas esse casamento durou 4 anos, porque a doença dela voltou. Na verdade, nunca afastou dela, ela se agravou e, com 24 anos, ela veio a desencarnar. Hoje, talvez, teria que ter um transplante de rim, ou talvez a doença não se agravasse tanto, porque hoje nós teríamos mais recursos. Então, ela foi uma insuficiência renal crônica e ela veio a desencarnar. Segundo os relatos, as histórias, as informações, sobretudo transmitidas pelo Chico, que o Arnaldinho falava, é que essa doença dela estava relacionada a um período de uma reencarnação que ela teve na Espanha, né? Ela, ela foi casada com uma personalidade, com uma pessoa muito importante, o Duque de Alba. Esse Duque de Alba foi uma pessoa muito importante, um militar, um diplomático, teve influência muito grande em Portugal, na Itália, em várias campanhas, na França. Ele chegou a ser o governador de Navarra, do Reino de Navarra, na Espanha. Então, ele serviu a imperadores, a 2 imperadores, sobretudo o Carlos I. Então, o nome dele era Fernando Álvares de Toledo e Pimentel. Foi uma pessoa muito importante. Então, o Chico falou para o Arnaldo, a gente não sabe dos detalhes, porque o Arnaldo, ao escrever a história, não forneceu maior detalhe, mas que aquela doença, aquele final, desencarnar tão jovem, estava relacionada a esse período que ela viveu quando ela era esposa do Duque de Alba, um homem muito poderoso. Mas a Meimei, como eu falei, o Arnaldo não era espírita, ela também desencarnou sem conhecer o espiritismo, e um dia o Chico Xavier estava andando numa rua de Belo Horizonte, na verdade, na Avenida Santos Dumont, lá em Belo Horizonte. O Arnaldinho estava andando e, de repente, topou com o Chico Xavier. Eles não se conheciam. Não tinha nem 2 meses que a Meimei tinha desencarnado, 55 dias que a Meimei tinha desencarnado. E aí o Chico se aproximou do Arnaldo e olhou para ele, o Chico Xavier, é que puxou a conversa. E falou, naquela mediunidade prodigiosa do Chico, virou para o Arnaldo e falou o seguinte, eu vou ler para vocês, que é um relato do próprio Arnaldinho. Chico olhou e disse-me, ora, gente, é o nosso Arnaldo, está triste, magro, cheio de saudades da querida Meimei. Afagando-me com ternura que lhe é própria, foi me dizendo, deixe-me ver, meu filho, o retrato da nossa Meimei que você guarda na carteira. E, dessa forma, após olhar a foto que ele apresentara, Chico lhe disse, nossa querida princesa Meimei quer muito lhe falar. Esse foi o encontro na rua. Aparentemente foi um canto por acaso, mas a gente sabe nas leis de Deus que não existe nada disso, nada é por acaso. E, a partir daí, estabeleceu-se um vínculo de amizade com o Arnaldo e o Chico Xavier até o final da existência de ambos, porque mesmo depois que o Chico desencarnou, o Arnaldinho veio desencarnar em 2012, mas eles eram muito amigos, continuaram muito amigos, eram espíritos e já tinham reencarnado juntos várias vezes. Naquela mesma noite desse encontro, foi combinado, foi acertado ali na rua de Belo Horizonte,
o Arnaldo, surpreso por Chico saber que ele trazia uma foto da esposa dele dentro da carteira e já falando o nome, chamando a Meimei de princesa, de outras encarnações, possivelmente nessa que ela foi casada com o Duque de Alba. Então, os amigos espíritas arrumaram e, naquela mesma noite, Meimei fez uma carta, psicografou, né? O Chico psicografou uma carta da Meimei para o Naldinho. E, com o passar dos anos, né, nós sabemos que Meimei deu muitas mensagens através do Chico, muitas. Aliás, eu tive a felicidade de receber umas 3, talvez, com certeza 2, eu me lembro bem, mensagens da Meimei. A gente recebe a mensagem descendo lágrimas dos olhos, porque ela é muito afetiva, ela é muito amorosa. Quando ela se aproxima, aquela vibração, nós não conseguimos, os olhos enchem de lágrimas, e durante a psicografia a gente vai chorando o tempo todo de emoção, não conseguimos conter a emoção. Mas o Chico deu, nós sabemos que Meimei, aos poucos, Chico foi revelando para o Arnaldo deixou 2 livros escritos que falam sobre isso, e ele falava, conversando com ele falava. Um dos livros que a gente conhece bem, que vale a pena ler, eu até falei para vocês lerem na última vez que nós estivemos aqui juntos, conversando, para ler o livro Entre a Terra e o Céu, né, da psicografia do Chico, do Espírito André Luiz, nos capítulos 9 e 10, que ali nós vamos encontrar Meimei com o nome de Blandina. Na verdade, nessa encarnação passada, a última, ela chamava Irma, né? Blandina é um nome que Emmanuel fala de uma quando ela viveu no século do segundo século da era cristã. A Blandina, que hoje coordena, administra uma casa voltada mais para crianças desencarnadas, espírito desencarnado da infância, que depois ali vai recuperando o estado de adulto pelo espírito, auxilia na reencarnação. É uma escola de pais e mães, de mães e pais, como falam, Campo da Paz. Então, é importante ver que ela sempre esteve voltada para essa atividade educadora, essa atividade voltada para educar as crianças, para as novas gerações. Mas, como eu estava dizendo, nesse livro, Entre a Terra e o Céu, lá nos capítulos 9 e 10, descreve, inclusive baseado numa desencarnação do espírito que fora suicídio, Júlio. É muito interessante ler essa história. É uma instituição que está ligada ao nosso lar, e Meimei, mas ela foi Blandina, e ali ela adotou o nome de Blandina. Por quê? Possivelmente devido às condições que ela desencarnou no século II. Emmanuel conta a história para a gente, que ela, na verdade, a Blandina, ela se converteu ao cristianismo e ela foi presa, prisioneira, como outros cristãos, e teria que negar sua fé em Jesus. E ela era uma pessoa muito frágil, é o que Emmanuel descreve no livro Ave Cristo. Tem outras personalidades, tem inúmeras personalidades, tem Bezerra de Menezes, tem Olímpio Bazanu, tem muitas personalidades conhecidas da nossa história espírita nesse livro. Mas nós vamos focar em Meimei. Então, ela chamava Blandina, e ela era uma pessoa muito frágil, de constituição muito frágil, é o que Emmanuel descreve. Tanto que os companheiros dela, os cristãos, acharam que ela não ia resistir, mas ela foi a mais, apesar de ser aparentemente frágil, o espírito dela era forte. Ela foi muito torturada,
ela sofreu muito espancamento, muitos açoites, e ela não negava o Cristo, não negava a fé dela. No final, eles, os verdugos, né, aquelas pessoas, os carcereiros dela, maltrataram ela ao máximo, dava chicotada que arrancava pedaço da pele, do músculo, da carne dela, e botou ela para sentar numa placa fervendo, uma placa quente. Fizeram todo tipo, açoitaram, ela sentou, fizeram ela sentar nessa chapa quente, e foi indo, mas ela não negou. Até o final, o último suspiro, ela continuou é, na sua condição de cristã. No fim, ela pegou até um touro. Eles pegaram, quando ela viu que ela não ia ceder mesmo, pegaram um touro que a chifrou. E aí ela terminou morrendo. Essa uma coisa terrível. Essa foi a história trágica de Blandina, que hoje está no lar, na Mansão Paz, da Mansão da Paz, está cuidando num processo de educação, preparando pais que vão reencarnar, preparando espíritos que vão reencarnar com essa missão, ou não, ou que vão ser pais, ou que vão receber outras, ou que vão ser professores, educadores. Ela tem um trabalho muito importante. Então, meus amigos, nós temos um pouco tempo para falar, mas, por último, eu queria citar duas coisinhas. A primeira é uma que Meimei ela materializou também. Uma certa ocasião, ela se materializou perante o marido dela, o Arnaldo Rocha. Primeiro, ele disse que era assim, estava escuro, a sala, no corredor, parecia uma luz de lanterna. Depois dessa luz foi aumentando, ela apareceu, vestida como se fosse véus, cobrindo, muito bonita. Quando ele viu que era ela, ele se aproximou dela, a materialização foi tão perfeita que ela pegou no rosto do marido dela, do Naldinho, pegou no rosto dele, fez um carinho assim na orelha e deu um beijo no rosto dele. Então, a gente pode ver que um espírito desta envergadura ele está sempre entre nós. Mas o importante é isso, que você que tem essa mentora, que tem essa benfeitora como a responsável no plano espiritual por este trabalho, lembre dessa vocação dela. Ela, na última encarnação, ela chegou a ser professora primária, mas ela sempre foi voltada para esse processo de educação da criança, do jovem, do adulto, e para a maternidade, a paternidade. Esse foi o grande trabalho da Meimei, que eu mandei para vocês uma mensagem que eu recebi há alguns anos, e hoje, surpreendentemente, eu vi no Reformador de dezembro. Ela tem o Evangelho no Lar, tem o livro Pai Nosso, que ela ensina muitas coisas. E para nós encerrarmos, nós vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, um pequeno trecho de uma mensagem recebida pelo Chico Xavier. Beneficência pouco lembrada é a atitude das mais importantes, a caridade de unir. Onde encontres qualquer fagulha da discórdia, auxilia a extingui-la nas fontes da paciência e da tolerância. Quantas horas perdidas na esterilidade das discussões sem proveito, quanta separação desastrosa por bagatela. Deixa cada um as suas próprias crenças e pontos de vista. Muitos não tiveram as tuas oportunidades de observar e de aprender.
Nem todos aqueles que se fazem companheiros dos mais queridos conseguem pensar pela onda mental em que raciocinas. Ama-os, porém, e aceita-os tais quais são. Anota a sabedoria da natureza no mundo das plantas. Todas pertencem ao mesmo reino, entretanto, cada uma se caracteriza por utilidades determinadas. Não entre em divergências e hostilidades que já fizeram entre os homens guerras e conflitos, inumeráveis com perseguição e sofrimento para milhões de pessoas, sem que isso impedisse o sol de brilhar sobre os campos da morte, replantando as vidas talhadas pela foice da violência. Abstente da desarmonia, para que não te percas na insegurança. Qualquer ideia de dissensão e revolta contra alguém, qualquer ideia de dissensão e revolta contra alguém, te assome a cabeça, contempla o céu, que envolve toda a terra, e reflete no amor infinito de Deus, que reúne o perfume das flores com a irradiação das estrelas e deixa que teu ânimo te enterneça ao reconhecer que todos somos irmãos. Fica aí, então, essa mensagem de Memei para todos nós, que nos chama a paz, a harmonia, a serenidade, ou seja, ao processo de autoeducação do nosso espírito. Muito obrigado pela oportunidade e que essa Benfeitora Amiga continue iluminando, inspirando cada um de vocês, hoje e sempre. Muito obrigada.